Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à parte 1 do estudo do livro Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho. Nesta quinta-feira, dia 13 de outubro, como estamos hoje? Deixa eu pôr uma aguinha aqui para eu beber. Aguardar o pessoal entrar. Bom dia, Lu! Seja muito bem-vinda! Você está bem? Como está? Vamos lá, tem bastante coisa aqui. A gente vai repassar rapidinho o conteúdo da live anterior. Você está bem? Conte pra mim. A gente vai dar um tempinho aí pro pessoal entrar. E tem bastante conteúdo, é bem bacana. Obrigada pela sua participação e pela sua companhia, viu? É muito importante, muito especial pra mim. Gratidão, de verdade. E todos que assistem a live mesmo, que seja depois gravada. Então a gente vai repassar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, na live passada, sobre a parte da progressão dos mundos, da nova era. Então a gente vem lá do Homem das Cavernas, que vai evoluindo, vai se refinando culturalmente, socialmente, e até chegar no ser social que nós somos agora. E aí a gente vem, né, do período feudalista, aí a gente tem a Revolução Industrial, e aí a gente tem a Revolução Tecnológica, e agora a gente vivendo aqui a Revolução Consciencial. Então, por que isso é tão importante, né? A gente vem de uma era que era primitiva, dos Homens das Cavernas, e aí a gente evolui para um plano de provas e expiações que vem desde lá da época do Homo sapiens, quando o homem começa a se refinar numa estrutura social, e aí tem o fogo, e ele começa a raciocinar. E agora nós somos Homo sapiens sapiens, seres que sabem, estamos caminhando aí para a era da regeneração. Então, não somente a gente está vivendo uma transformação social mesmo, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma transformação de milhares de anos mesmo, de era de consciência, de quem eu sou, do porquê, dos porquês, né? De onde eu vim, por que estou aqui, para onde vou. E principalmente a maior característica da transformação é o refinamento ético e moral. Então, não por acaso nós estamos vivendo esse momento aí, onde muitos ânimos estão debatendo as questões. Bom dia, Mari, seja muito bem-vinda, tudo bem? Deixa eu dar uma olhada no horário aqui, acho que a gente espera mais um minutinho e eu vou começar. Então a gente vai começar hoje o estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu dividi em algumas partes, tá? Pra gente fazer, assim, meio que uma leitura mesmo de algumas partes que são muito importantes. É muito bacana, é um olhar espiritual na formação do Brasil. Então a gente vê aqui pelo livro que o Brasil, desde o início, ele já era uma terra prometida por Deus para ser uma terra, a terra onde a palavra de Jesus vai florescer e se multiplicar para o mundo. Mas eu não vou dar muito spoiler aqui, vamos ler. E fala muito, é muito bacana também, porque fala muito sobre a colonização, a parte histórica mesmo, aquelas coisas que a gente estudava na escola, sabe? Então vamos lá. E é muito bacana a gente entender os porquês também de alguns acontecimentos. E como sempre, como tudo, e como toda nação tem os seus pontos positivos e os seus aspectos a melhorar, questões que a gente não para refletir. E é importante a gente entender essa questão da nossa nação, tanto pelo momento como nós estamos passando agora, quanto pelo fato de, quer queira, quer não, é o nosso berço, é o nosso lar, é onde nós estamos inseridos, né? Socialmente, culturalmente, economicamente. Então, isso faz uma grande diferença no nosso dia a dia, principalmente quando você é uma pessoa adulta e você quer crescer na vida, quer se posicionar, né, socialmente, culturalmente, economicamente, de uma maneira relevante e significativa no mundo. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês?
Vamos lá. Então a gente passou pelo prefácio na semana passada, que falava que o Brasil está destinado não somente a suprir as necessidades dos povos mais pobres do planeta, mas também trazer a expressão consoladora da crença e da fé raciocinada e ser o maior celeiro de claridades espirituais do mundo, representando a fonte de um pensamento novo. Então a gente vai entrar aqui agora esse livro ele foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo espírito de Humberto de Campos, que foi um grande escritor, inclusive. E a gente vai aqui na parte que seria o prefácio do escritor, né? Ele fala: o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. E aí ele vai explicar as 3 raças mais adiante. Então ele fala muito sobre, olha, Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima de seu evangelho. A lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e amor das criaturas. Do seu entendimento decorre aquele reino de Deus em cada coração, de que falava o Senhor nas suas pregações. Reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo, que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. Nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais sofrem o insulto da mais ampla subversão, esses espíritos heróicos e humildes sabem, na sua esperança e na sua crença, que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é porque todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas para abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. Eu me lembrei muito de um dia... Oi, Vi, bom dia. Seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença e de todos, né? Eu me lembrei muito de uma palestra do Hélio Couto, onde ele fala assim: o ser humano precisa de catarse para evoluir. O que é catarse, né? A catarse é quando você tem uma cura, uma ressignificação e tem uma reação adversa. É como se você estivesse lutando com aquela cura, com aquela ressignificação. Também que assim, o ser humano tem que sofrer para aprender. Como seria, né, se a gente se permitisse, então, peraí, qual que é o caminho? Qual que é o caminho do que é correto, justo e bom? Então eu vou seguir esse caminho. Né? Qual que é o caminho da diligência, de ser útil? Ontem até fiz uma postagem, né, de fazer... se ocupe-se de atividades construtivas, produtivas e edificantes, certo? Principalmente quando nós somos adultos, né? Porque nós temos o quê? A responsabilidade de desenvolver a nossa autonomia, a nossa autoconsciência e produzir em todos os sentidos. E também, claro, usufruir da vida, mas cada coisa no seu determinado compartimento. Tá fazendo sentido o que eu tô fazendo? Quem aqui fez a meditação da casa da mente no Milagre da Manhã Espiritual? É mais ou menos isso. Cada coisa tem um cômodo da nossa vida e a gente tem que olhar isso com firmeza, com clareza, com dedicação. E aí a gente fica o quê? Vivendo a provas e expiações é muito isso. A gente precisa sofrer para poder entender as coisas. Não, chega. Eu costumo dizer que karma tem começo, meio e fim. E tá na hora exatamente disso, da gente sair dessa frequência, sair dessa consciência do sofrimento, de ter que ficar tudo doloroso, tudo é difícil. Se a gente se organizar, se a gente focar, se a gente limpar tudo aquilo que é sabotador, que é limitante, a gente consegue organizar os nossos recursos e potencializar a nossa capacidade de execução e realização. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui para mim. Bom, o que mais? Então, nesta abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar neste serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Então, muito bacana. Agora a gente vai olhar capítulo 1, o coração do mundo. Começa na época do rei Luís IX, no século
14, mais ou menos em 1375, que é o último quartel do século. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Eu até grifei, porque eu pensei assim, olha que interessante, a gente está falando de 1375, né? Agora a gente está em 2022 e tá tão parecido, né? Então, quer dizer, o que a gente aprendeu de lá para cá? E aí, o livro começa mostrando Jesus Cristo visitando o planeta Terra numa caravana. E ele fala, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Então ele narra com riqueza de detalhes super bonitas e delicadas, toda a parte sutil, dos anjos acompanhando, das luzes, de toda aquela parte espiritual. E aí ele fala, ele conversando com um assistente espiritual dele, o Mestre Jesus. É um assistente que ele é responsável pelos problemas sociológicos da Terra. Então, se alguém, quem é que assistiu o Nosso Lar? A espiritualidade, existe uma estrutura. Na verdade, nesse conceito espiritual, a verdadeira vida, ela é espiritual. O que nós vivemos aqui é uma experiência na carne, de uma consciência parcial, de quem nós somos e de tudo que existe. Então ele fala assim, Jesus Cristo, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. E aí, então, o assistente dele fala que o Ocidente e o Oriente estão começando a se aproximar, o comércio está progredindo. Então, aqui ele fala muito daquela época das Índias, das viagens das Índias. E aí, o Jesus fala assim, qual lugar da terra que não é santo? Porque a santidade ela tem que estar no coração do homem através dos princípios cristãos. E então, Jesus fala, infelizmente eu não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Olha a catarse aí. Aos feudos de agora, época do feudalismo, seguir-se-ão as coroas poderosas e depois dessa concentração de autoridade e poder serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felônia, ou felonia, que é traição, deslealdade, pelo predomínio do mais forte. Então a gente sabe, a gente estudou isso na história, né? Todas as guerras da Europa, etc. Então a gente entende o conceito de karma, mas de uma forma mais ampla, assim, mesmo que você não acredite, ou que alguém não acredite na questão das múltiplas existências, da reencarnação, né? Existe uma questão que a gente está trazendo, o que a gente está construindo para as próximas gerações. A gente tem que ter esse conceito de legado. O legado não é só algo físico e material. O legado também é ético e moral, é de princípios, de valores, de conduta. Quem aqui tem filhos sabe como é que é. Os filhos, eles são uma folha em branco que se espelham na gente. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um sobrinho de 5 anos que eu convivo muito. E eu sei como é que é. Então, o que a gente está construindo para as futuras gerações? Quando a gente vem aqui para 1375, o que estava se fazendo naquela terra? E tudo que você faz, olha, vai girando uma egrégora, vai girando um contexto que aquilo, muitas vezes, para ser dissipado, demora séculos. Então ele fala, Senhor, esses povos infelizes procuram na grandeza material uma felicidade impossível. Marcham para grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma nova vida. E aí, olha só, nestas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão, dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana então encaminha-se para o continente do mundo americano, chegando até a terra onde seria o Brasil. E o Senhor abençoa as matas, as aves, toda a natureza, as flores, o oceano, aguardando uma era nova, com o seu largo potencial de energia e bondade.
Então, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, é a nossa terra. E são coisas que a gente não para, e a gente tem que lembrar de valorizar as pequenas coisas, porque são essas pequenas coisas que vão trazer força pra gente nos momentos de dificuldade, nos momentos mais desafiadores. E falando aqui, né, do estudo do livro do Brasil, o Brasil é um país muito especial, cheio de riquezas, e ele tem capacidade para ser uma nação praticamente autônoma, porque tem riquezas naturais, tem um pátio industrial muito bem estruturado. Então, o que a gente precisa? De caráter. A gente precisa de caráter. Existe uma promessa que a gente vai ver ao longo do livro, do Brasil ser uma grande nação. E o que a gente precisa? Né? Vem uma frase aqui para mim de Napoleão Hill, que é: poder pessoal é esforço organizado. Então, o poder de realização, de ser, é esforço organizado. É organização e dedicação. Pessoas sérias, comprometidas em construir uma sociedade e um mundo melhor. Faz sentido para vocês? E isso a gente traz também para nossa vida, tá, gente? É aquela frase, pense macro e haja micro. Pense globalmente e haja localmente. Então, a gente tem que ter essa consciência expandida. E como que eu vou agir e me posicionar na minha vida para construir isso na minha esfera pessoal e íntima e coletiva direta, né? Que é minha família, as pessoas com quem eu convivo, etc. Que mais? Vamos lá. E aí, mãos erguidas para... Eles chegam no Brasil, mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu pai, para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. E aí eu me lembrei muito das igrejas, né? É possível que eu me emocione em alguns momentos, tá, gente? Porque eu só resumindo, eu já tava me emocionando. Eu já li esse livro em 2015 e tô relendo agora pra gente fazer o estudo. Eu me lembrei das igrejas, sabe? Eu me lembrei tanto da igreja católica, da igreja evangélica, a força. Quem aqui já participou de um louvor? Né? Quem aqui já participou de uma missa, de um encontro religioso com louvor, com aquela energia que queima dentro da nossa alma, sabe? É isso. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, os portugueses, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão. Entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. A Jubasan, a Mari também já participei. É entusiasmo divino, chama isso, entusiasmo divino. Bom, foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. E aí eu lembro, né, eu fiz assim com a mão, o Brasil ele é mais ou menos assim, né? Ele tem essa pontinha aqui, eu tenho um globinho aqui, ó, quer ver? O Brasil tá aqui, ó o Brasil. Ele tem mais ou menos o formato de um coraçãozinho, né? A Vivian trabalha com implantes cardíacos. Conta pra gente, Vi. Tem ou não tem mais ou menos a forma de um coraçãozinho? Que lindo, principalmente a parte dos africanos. Nós vamos ver isso ainda hoje. É muito interessante, falando num aspecto geral, assim, tem
tem bastante dor, sabe, na questão da colonização do Brasil, em relação aos índios e os africanos, mas ele explica justamente isso, que a pátria dos humildes é a pátria dos resilientes. Ah, viva, o coração tem sim a forma o Brasil tem sim a forma de coração. Que lindo! Então, olha que bacana. E nós fazemos parte desse país, nós fazemos parte dessa história. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Assista depois a live do começo também para pegar o conteúdo, que é bem bacana. E então vamos continuando. A gente vai falar agora sobre a gente falou sobre o coração do mundo, então agora vamos ver a pátria do Evangelho. Então começa aqui esse capítulo na época de Dom João II, que foi o 13º rei de Portugal entre 1455 e 1495, e começam as expedições de Portugal para as Índias, etc. E depois entra Dom Manuel I, que foi o 14º rei de Portugal entre 1469 e 1521. Lembrando que o Brasil foi descoberto em 1500. Então, eles falam sobre algumas descobertas, os caminhos das Índias, etc. E aí falam, no dia 7 de março de 1500, preparada a grande expedição de Cabral ao novo roteiro das Índias. E uma coisa muito interessante, porque na história a gente aprende o quê? É muito legal esse olhar espiritual. Porque na história a gente aprende o quê? Que Cabral se perdeu, né? E aqui fala assim, as noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e insensivelmente as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Os caminhos das Índias são abandonados. Há uma angustiosa expectativa. Mas a assistência espiritual dos mensageiros invisíveis, que de fato eram ali divinos expedicionários, derramam um clamor de esperança em todos os ânimos. E aí é muito bacana. Olha só, as ondas se mostram agora a miúde, qual concha caprichosa de folhas de flores e de perfumes. Avistam-se em breves horas a praia extensa e acolhedora, e os naturais os recebem como irmãos muito amados. E então foi descoberto o Brasil. Deixa eu só ver o horário aqui para ver como a gente tá. Opa! Bom, então no céu celebra-se o acontecimento da descoberta do Brasil com grande júbilo. Assembleias espirituais, então ele fala muito sobre a parte espiritual. Então, assim, o Brasil, tanto a descoberta como a colonização e o desenvolvimento, foi algo muito programado por Deus. É a obra de Deus, é o coração de Deus. Então, nós temos essa responsabilidade de propagar isso, construindo isso dentro de nós, curando, né? Primeiramente curando tudo que impede a gente de vivenciar esse entusiasmo divino, essa conexão e praticar isso no nosso dia a dia. O bem, né? Vem muito para mim assim, de uma maneira simplificada, a prática do bem. Então, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo. Nações ambiciosas poderão invalidar as suas possibilidades e destruir seus tesouros, mas ela está ligada eternamente ao coração de Jesus. As injunções políticas terão atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, o solo santificado e exuberante estará ao sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Então, olha o poder que nós temos. Vem muito aqui aquela coisa assim, juntos somos mais fortes, sabe? Faz sentido para vocês? Então, fala também sobre a mão prestigiosa e potentíssima de Deus. E aí ele fala um pouquinho, uma coisa muito interessante, que eu não lembrava do livro, e a gente também não parar para pensar. Eu não lembro, se alguém lembrar, eu não lembro se a gente estuda isso na escola. Faz uns 20 anos que eu me formei, então não repare se eu não lembrar. Ele fala sobre o Brasil ter se mantido no aspecto territorial íntegro. Então ele fala, olha, embora, e foi assim que o minúsculo Portugal, ao longo de 3 longos séculos, pôde conservar
contra flamengos ingleses, franceses e espanhóis a unidade territorial de uma pátria com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e com 8 mil quilômetros de costa marítima. Porque pensar é gigante, né? E ninguém nunca, nenhum outro país assim, falou, não, eu vou pegar metade do Brasil e anexar nas minhas terras. E ele fala, né, as possessões espanholas se dividiram em 20 repúblicas, os estados americanos do norte também tiveram anexações, então ele fala a Louisiana, Novo México, Alasca, Califórnia, Texas, ele explica em detalhes isso. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América. Entre os embates políticos de todos os tempos, é que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Não é demais, gente? Quando a gente para pensar, fala, caramba, olha a proteção que a gente tem nessa terra. E a gente nem imagina, e muitas vezes a gente nem valoriza. E eu preciso falar uma coisa aqui que a gente sabe. Eu não sei se alguma vez alguém de vocês já fez isso, mas eu particularmente, sem modéstia, eu nunca fiz. As pessoas falam assim, porque o Brasil não serve, o brasileiro não presta. Gente, para! Chegamos numa nova era, onde a gente vai descobrir todo o poder e toda a capacidade, né? E sabe que vem muito assim, né? Fazendo uma análise, né? No mundo corporativo, hoje fala-se muito sobre os soft skills, né? O conceito de inteligência emocional, ele também é relativamente recente, né? Ele foi muito expandido com Daniel Goleman, se eu não me engano, na década de 60, com artigos, etc. Então, assim, o olhar para as emoções e para os sentimentos e se enxergar como um ser onde os sentimentos eles têm uma grande relevância no seu comportamento, no seu desenvolvimento e no desenvolvimento do todo, é relativamente recente, né? Que também faz parte da era da consciência. E quando a gente coloca esse olhar sobre o Brasil, de todo esse amor, de todo esse carinho, eu venho muito do termo corporativo, né? Dos soft skills. E é uma característica muito marcante do brasileiro. Nós temos, né? Então, assim, você me vê falando com essa energia, com essa empolgação, não deixa de ser uma representação da cultura do povo brasileiro. Eu digo que o melhor e o pior do brasileiro é a criatividade, né? Porque a capacidade da gente articular pensamentos e sentimentos e construir. Napoleão Hill tem um conceito muito interessante sobre criatividade. Ele fala que a gente tem dois tipos de criatividade. Uma é a criatividade que a gente constrói com base no nosso mapa de mundo, então tudo que a gente vive vai se unindo como se fosse um acervo interno para a gente construir as nossas ideias, e existe uma criatividade de uma consciência infinita, de uma sabedoria infinita, que é como se a gente captasse, né? Que no Theta Healing a gente fala que faz o download, então você vê que está tudo conectado. Então nós temos as duas capacidades, tanto a de conectar as informações, que eu vejo muito como ligada à questão da fluidez dos processos neurológicos, né? Eu vejo, para mim, assim, acho que o brasileiro ele é o povo mais livre, né? Mais desinibido. E essa liberdade, essa questão desinibida faz com que a fluidez, que o emocional, o neurológico flua mais também. Porque tudo que impede, embota, né? Sufoca. E também nós temos essa conexão, essa coisa da sensação. Tá fazendo sentido para vocês? Então, assim, tá na hora da gente se amar por ser brasileiro. E tá na hora da gente amar o nosso país. Então, todo esse momento que nós estamos vivendo agora, na verdade, é um resgate. É um resgate da força do poder, desses soft skills, desse amor, da fé. Tá fazendo sentido para vocês? Que isso que vai construir o bom caráter. É isso que vai nos sustentar na hora que a gente tiver uma tempestade à nossa volta e a gente vai falar assim, eu vou fazer o que é certo, o que é correto e justo. E vem muito para mim agora aquela passagem da Bíblia, 1000 cairão à sua direita, 1000 cairão à sua esquerda, mas tu, enquanto estiveres em mim, não serás atingido. Tá fazendo sentido para vocês isso? Vamos lá, 30 minutos já, hein, de lives. Estamos terminando. Agora a gente vai entrar nas 3 nações. Então a gente tem
os degredados. Ele fala aqui sobre os 3 tipos de pessoas que colonizaram o Brasil. Primeiro nós tivemos a vinda dos exilados, tá? Então, nessa primeira vinda, na descoberta do Brasil, foram deixados 2 exilados. 2 pessoas que eram tidas como bandidos, foram julgadas e condenadas ao exílio. Então, um deles foi Afonso Ribeiro. Então, fala que ele, a hora que viu a caravana indo embora, ele pegou uma piroga, que chama, que era como se fosse uma canoa indígena. E ele foi pro alto mar e ele queria morrer. E aí Jesus, ele orou para Jesus, falou: Jesus, tem de piedade de mim. Eu sou inocente. Eu sofri a tirania e a injustiça dos homens. Isso eu me lembrava já. Então, assim, muitos dos exilados, a gente sabe que existe isso, né? Existe a justiça e existem pessoas que também são julgadas e condenadas injustamente. Aqui no caso, o contexto do livro, ele traz pra gente que muitos dos exilados que vieram para o Brasil eram condenados injustiçados. Então, Jesus fala... Primeiramente surgiam os índios, que eram simples de coração. Em segundo lugar, chegavam os sedentos da justiça divina, que foram os injustiçados. Tem uma maneira melhor do que você aprender a importância da justiça divina do que quando você é injustiçado? Mas eu te pergunto, por que você precisa esperar ser injustiçado para acreditar na justiça divina? Tá vendo a catarse aí? E mais tarde viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Dizem, né, que o Sermão da Montanha, ele condensa, né, muito da filosofia que Jesus Cristo trouxe pra gente no Evangelho. Então dizem que se você tirasse todos os livros e deixasse só o Sermão da Montanha, só isso já seria suficiente para trazer pra gente todos os conceitos de boa convivência, de construção de uma vida íntegra e edificante, elevada. Então ele fala dos missionários, quando eles começou a vir... Foi quando eles batizaram o Brasil. O nome dessa terra agora é Terra de Santa Cruz. De Portugal, somente aportavam no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. Então, o que eles mandaram? Eles mandaram pessoas para explorar, para ver o que tinha nessa terra, né? Mais adiante ele fala, inclusive, que eles queriam ouro que tinha no Peru. Então, olha só o quanto que... Isso a gente tá falando, gente, de uma época que não tinha a tecnologia que tinha, né? Eram meses de viagem de barco e se embrenhar no mato adentro para entender o que tinha aqui. Muita coragem mesmo. Então, olha, em 1531 foi que Dom João III decretou, né, a colonização da terra. E alguns dos convocados, participantes dessa assembleia, chegavam ao Brasil com Martim Afonso de Souza, que foi o primeiro administrador colonial português a cuidar do Brasil. E aí ele foi falando de todos os donos de capitanias. Vocês lembram das capitanias? Nós vimos isso na escola. E então foi que vieram os escravos. Ele fala aqui no final, né? De todas as pessoas que vieram fazer, desses missionários, eles falam assim, esses homens abnegados eram de fato o sal da nova terra. Por que eu grifei isso? Eu me lembrei de Mateus 5, 13 a 14. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Né? E o que é o sabor? É o gosto, a personalidade. Então eles vieram trazer essa força, né, pro Brasil. Então vamos entender, vem muito que é volúpia, sabe? Aquela coisa de encorpar. E aí ele fala dos escravos. Quando Ismael vai até Jesus, muito amargurado e triste, com o peito oprimido por conta do que estava sendo feito com os escravos. E Jesus fala assim para ele,
Acerena teu mundo íntimo do cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Os homens têm a responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas se não podemos tolher-lhes a liberdade, também não podemos esquecer que existe um instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Na sua sede nociva de gozo, os homens brancos ainda não perceberam que a evolução se processa pela prática do bem e todo o determinismo de nosso Pai deve assinalar-se pelo amar ao próximo como a si mesmo. Ignoram voluntariamente que o mal gera outros males com um largo cortejo de sofrimentos. Não é possível cercear o livre-arbítrio das almas, mas podemos mudar o rumo dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda, na dor e na miséria, as lições sagradas da experiência e da vida. Então ele fala, né, dos momentos em que os índios começaram a se revoltar sobre os colonizadores e de toda a derrocada de Portugal, quando Portugal começou a se desestruturar até que passou para domínio da Espanha. Então ele fala, isso é muito bacana, os filhos da África foram humilhados e abatidos no solo onde floresciam as suas bênçãos renovadoras e santificantes. O Senhor, porém, lhes sustentou o coração oprimido, iluminando o calvário de seus indizíveis padecimentos com a lâmpada suave do seu inesgotável amor. Os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares no monumento evangélico do coração do mundo. Sobre os seus ombros flagelados, carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil, e do manancial de humildade de seus corações resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, ternura e perdão. E assim eu termino a nossa aula de hoje sobre o livro. A gente faz ainda uma meditação. Então a ideia é exatamente essa. É a gente entender todo esse contexto da colonização do Brasil, quanta dor que teve, né? São os invadidos, porque os índios estavam aqui vivendo a vida dele, e os portugueses vêm, e eu vou colocar a gente, né? Porque a gente é herdeiro dessa civilização. Os portugueses vêm e invadem a terra. E aí depois temos os exilados, que muitos deles foram injustiçados. Nós temos os missionários. E aí nós temos os negros, né, que vieram numa condição absurda. Então, que tipo de origem que tem a nossa pátria? É uma origem com muita dor. Então, o que a gente precisa? A gente precisa curar isso. A gente vem aí nesses 500 anos, né, 522 anos, a gente tem que curar isso. Chegou a hora, essa nova era, é exatamente da gente sair dessa dor e a gente crescer, a gente evoluir, a gente se desenvolver, a gente trazer todo esse amparo, né, do caráter, da ética, da moral e ter ações assertivas. Não, a gente tem que se posicionar. O que é certo, o que é errado. E a gente tem que se posicionar e seguir esse caminho de construção de uma nova era, de uma nova pátria, de uma nova consciência. Então, chega daquela coisa de, mas isso não me importa, mas isso não sei o quê. Claro que no nosso dia a dia, você não vai perder o seu tempo, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua saúde, da sua família, mas você precisa dedicar um tempo para refletir, para formar o seu conjunto de valores, para formar a sua opinião, o seu comportamento. Por isso que foi, inclusive, que eu quis fazer a leitura desse livro, porque ele é muito bacana. Tem muita coisa legal. Então hoje a gente entendeu um pouquinho da colonização do Brasil. Depois a gente vai ver também a parte dos holandeses. É muito legal. Os holandeses foram muito queridos. Os holandeses, eles foram a sociedade que foram mais gentis com o Brasil. Então agora vamos para a nossa meditação. Vamos respirando fundo. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Vamos respirando bem tranquilamente. Enchendo o peito de ar. Respira fundo. E vai soltando e relaxa.
enche o peito de ar. Vai sentindo todo o seu ar subindo até a ponta da sua cabeça, descendo pelo seu ombro, seus braços, seu tronco, seu quadril, seus pés. Você continua a todo momento respirando e relaxando. Respirando e relaxando. E agora você vai sentindo da sola dos seus pés como saíssem raízes de luz. Você vai agora colocando toda a sua atenção nos seus pés, sentindo como se os seus pés atravessassem raízes de luz o solo, até o centro da Terra. E as suas raízes, elas vão se conectando com o diamante no centro da Terra, o coração, né, interno da Terra. E vão recebendo essa energia, essa nutrição, essa força da Mãe Terra. Vai subindo pelas raízes, vai subindo pela sola dos pés, as pernas, o tronco. Você vai sentindo toda a nutrição da Mãe Terra. Vai sentindo você como ser do planeta Terra. Vai recebendo essa força que sobe pela sola dos seus pés, todas as terminações nervosas do seu corpo, vai subindo por todo o seu sistema nervoso. Seu sistema circulatório, seu sistema linfático vão se purificando agora. Com a energia do físico, com a energia do material, pois somos seres que estamos aqui no físico, no material. Essa energia vai te fortalecendo, fortalecendo todo o seu corpo, te trazendo vida, vida em abundância, com saúde. Respira fundo e vai sentindo essa luz preenchendo todo o seu corpo, subindo pelo seu quadril, passando pelo seu abdômen, todos os seus órgãos, dissolvendo toda e qualquer mancha escura no seu corpo, de doença, de dor, de tristeza, de angústias, de medos, de insatisfações, frustrações e mágoas. Vai subindo pelo seu pescoço, sua cabeça, subindo pelo seu, saindo pelo topo da sua cabeça, no seu chakra coronário. Essa luz vai expandindo, envolvendo você numa cúpula de luz protetora que vai se expandindo através do seu coração. Você foca a sua energia agora no seu coração e vai expandindo essa força. E você vai crescendo com essa força. Você respira fundo e vai sentindo o seu coração iluminado. Todas as suas melhores virtudes, todas as suas melhores habilidades sutis, todo o seu amor, toda a sua força, todo o seu caráter, a sua dignidade vão se expandindo para todas as células do seu corpo agora. E mais ainda, vão além do seu corpo. Seu coração se expande e você cresce. Seu coração se expande e você cresce 2, 3 metros de altura. E você vai crescendo maior do que sua casa, maior do que o planeta Terra. Vai indo para o universo, vai vendo as estrelas, passando por camadas multicoloridas. E você respira fundo e sobe mais, até atingir um plano de pura luz, a pura luz do divino Criador primordial de tudo que há. E agora você vai recebendo essa pura luz de Deus. Você respira fundo e recebe a pura luz de Deus, Pai Todo-Poderoso, que desce pela sua cabeça, vai envolvendo todo o seu cérebro. Você respira fundo. Vai sentindo a luz de Deus descendo pela sua cabeça, passando pelo seu pescoço, seus ombros, dissolvendo todas as suas dores, todos os pesos, angústias, trazendo a consciência. A luz de Deus brilhando no centro da sua cabeça, no seu chakra coronário, na sua frontal, entre os seus olhos. Vai te trazendo a clareza e a consciência para uma nova vida, a sua nova vida, a sua nova era, a nova era da sua vida. Essa luz vai descendo por todo o seu corpo, passando pelos seus ombros, seu coração, seu tronco, todos os órgãos, suas pernas e seus pés. E agora você se preenche de pura luz. E agora vão sendo ativados novos recursos positivos, possibilitadores, que vão amplificar toda a sua força, o seu poder e capacidade de realização físico, mental e emocional. Você respira fundo. E vai sentindo agora todos os seus recursos e novos recursos positivos e possibilitadores sendo ativados em você. Todas as células do seu corpo agora brilham, seu coração emana uma luz de amor, de paz, uma certeza de vida, de entusiasmo divino.
através de todo o seu corpo. E você vai sentindo uma nova capacidade, um novo poder de realização física, mental e emocional. É leve, tranquilo e permitido crescer, evoluir, expandir. E você já sabe como. E vive o seu dia a dia, crescendo, evoluindo, expandindo. Você gosta de crescer, evoluir e expandir. E você cresce, evolui e expande em Deus, em Jesus, no amor, na fraternidade, na fé, na caridade, na coragem, na autoconfiança, na força e no poder do amor. Graças a Deus. Então você respira fundo, põe a sua mão no coração e vai trazendo toda essa força nova, esse novo despertar com você, que você começa a praticar e exercer a partir de agora. A partir de agora você começa a praticar e exercer toda essa nova força e esse poder. E eu vou contar até 3. No 3 você abre os olhos. 1, respira fundo. Sente essa força, solta o ar e vai soltando essa força para magnetizar todas as suas bênçãos e conquistas. 2, vai mexendo o corpo, trazendo a sua consciência para o momento presente. 3, vai abrindo os olhos. Como vocês estão? Contem para mim. Lu, Mari, como vocês estão? Estão bem? Eu vou ler agora um trechinho. Mandei notícias. Vão abrindo os olhos, retornando da meditação. Como vocês estão? Bom dia para quem está chegando. Eu vou ler um trechinho aqui do livro Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hill, para a gente encerrar. Princípios universais em formato automotivador. A mente não reconhece a diferença entre realidade e imaginação e trata de realizar o que pensamos, então temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Cada adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. A grandeza vem para quem desenvolve um desejo ardente de atingir metas elevadas. O sucesso é atingido e mantido por quem tenta e continua tentando, com atitude mental positiva. Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática, prática e prática. O maior poder do homem reside no poder da oração. Então, sempre lembrar, cabeça erguida, como que eu posso transpor essa situação e lembrar qual é a minha lanterna que me guia, aonde eu quero chegar. Hoje a gente teve aqui um pouco de estudo sobre as origens da nossa pátria no olhar espiritual e uma reflexão, né, sobre os povos, as consciências que povoaram a nossa terra. E a nossa responsabilidade de nos melhorarmos para construir um mundo melhor e nos posicionarmos para construir um mundo melhor para os nossos filhos, nossos netos e as futuras gerações. Faz sentido para vocês? A nossa próxima aula, a nossa próxima leitura no dia, a parte 2, pelas minhas contas vão ser umas 4 partes. Vai ser na terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. Estarei aguardando vocês. Nesse meio tempo a gente vai conversando pelo Instagram, vai conversando pelo grupo de WhatsApp. E se alguém quiser falar alguma coisa a mais, é só me mandar mensagem e a gente se fala. Eu já tô até com saudade. Ontem eu tava montando, falei, ai, será que eu faço uma live no sábado? Eu já tô até com saudade. Mas eu aguardo vocês, tô contando com a presença de vocês, a participação de quem vem ao vivo é muito especial pra mim. Eu me sinto muito amada e acolhida e eu espero que vocês possam receber aí o meu carinho, o meu amor em retribuição e desejo muita felicidade, muito sucesso, muitas realizações, que vocês tenham um maravilhoso dia, que vocês tenham uma maravilhosa vida, que Deus e o amor de Jesus ilumine vocês a todo momento, para que vocês possam caminhar nesse caminho de evolução. Estamos juntos.
podem contar comigo, tá bem? Gratidão. Eu vou desligar agora. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Eu vou desligar agora, tocar meu dia aqui. E que vocês tenham um maravilhoso dia. Gratidão, gratidão, gratidão. Depois me contem lá no direct como é que foi a meditação. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau. Até terça da semana que vem, hein? Dia 18 de outubro. Eu aguardo vocês aqui, às 5h33.